Não sou super-herói. Por isso, cadê o Israel? Tá aí o Israel? Israel do Diego, tá aí? Traz ele aqui, traz o Israel aqui. Ó, como é que você vai fazer para a tentação? Traz ele aqui. Paizinho, fala pro vovô. Na hora de ir embora tem que fazer o quê? Vamos embora, faz o quê, paizinho? Quando a gente vai embora, para sair, faz o quê? Sair fora. Então que você vê a tentação, como é, Israel? Quando vê a tentação, faz o quê, filho? Aplaude a Jesus, vai. É uma figura esse meu netinho, né? 1 Coríntios 10, 13, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Estou lendo na Nova Versão Internacional. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, diga uau, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Eu posso ouvir o teu aleluia? Aplaude a palavra de Deus. Meus filhos, igreja que eu tanto amo, a tentação é da natureza humana. A tentação é um pensamento ou uma circunstância que tem o objetivo de induzir você ao mal. E nesse processo de induzir você ao mal, nós podemos ser levados ao mal pelo diabo ou por nós mesmos. Diga, uau. Fala para quem está ao teu lado. Nesse processo de ser conduzido, induzido ao mal, você pode ser levado pelo diabo ou por você mesmo. A tentação é tudo aquilo que nos desperta o desejo e a vontade de pecarmos. Anote isso. A tentação é tudo aquilo que nos desperta, em nós desperta o desejo e a vontade de pecarmos. Agora, aprenda algo com o seu pastor e com a palavra de Deus nessa noite. Tentação não é pecado. Tentação não é o pecado. Mas é o processo que nos conduz, que nos leva ao pecado. Alguém pode pensar: meu pastor, se tentação não é pecado, por que então a palavra, a Bíblia Sagrada, fala sobre ela? Se tentação, meu pastor, não é pecado, por que eu devo ter tanto cuidado com ela? Você deve ter cuidado com a tentação, porque se fugirmos da tentação, certamente andaremos em vitória, andaremos em santidade, certamente não pecaremos. Por isso que você tem que ter cuidado com ela. Quem está aprendendo nessa noite, diga eu estou. A tentação é o caminho que nos arrasta
arrasta para o pecado. Diga, me arrasta. Veja só, Tiago capítulo 1, versículo 14 no telão, por favor. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo quê? Diga, pelo meu desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Sendo por esse o quê, meus amores? Não, melhor a noiva de Jesus. Sendo por esse, olha só, arrastado e depois seduzido. Versículo 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte espiritual. Deixa eu explicar esse versículo com um exemplo. Duas pessoas trabalham em uma mesma empresa de valores. O primeiro está atravessando uma crise financeira que nunca havia atravessado. E o sistema dessa empresa é muito falho. É fácil de tirar dinheiro sem ninguém perceber. Daí, esse primeiro pensa: se eu tirar X valores, vai resolver o meu problema. Mas aí ele pensa, mas não faz. Ou seja, ele só foi tentado. Segundo homem, o segundo também está passando por uma grande crise financeira. Da mesma forma, porque é na mesma empresa, o sistema da empresa é muito falho. É fácil tirar dinheiro sem ninguém perceber, sem ninguém notar, sem ninguém sentir falta. Daí esse segundo pensa: rapaz, se eu tirar X valores, vai resolver o meu problema. Só que ele não só pensa, ele arquiteta como ele vai tirar esses valores. Ele planeja. Eu mudo umas entradas, umas saídas no livro caixa, eu transfiro um dinheiro para um lado, para o outro, e no final eu pego para mim. Por fim, ele tira o dinheiro. Ele rouba a empresa que trabalha. Então, veja só nesses dois exemplos, dois homens diferentes na mesma empresa. O primeiro é tentado, mas ele desiste de executar a tentação. Já o segundo, vem a tentação na mente dele, ele planeja e depois executa, peca. Entenda, antes do ato concreto tem um abstrato. Entenda isso nessa noite. Ou seja, em outras palavras, primeiro vem a tentação, depois a maquinação e por terceiro, o pecado. É o abstrato, a maquinação se tornando concreto. Daí gera a morte. Guarde a frase que seu pastor vai falar pelo Espírito nessa noite, nunca esqueça. Nada é de repente. Ninguém dorme santo e acorda profano. Por isso, fuja da tentação. Fala para quem está ao teu lado: eu não sei ser. Fala: eu não sei você. Eu vou fazer igual a Israel. Vou fugir da tentação. Quem está me entendendo faz barulho aí, vai. Sabe que
eu tenho aprendido nesses últimos dias. Eu quero que você guarde isso aqui dentro. A Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Tem muita gente se perdendo aqui. Olhe para cá, sou profeta sobre a sua vida, sou pai espiritual sobre a sua vida. Então olhe para o seu pai, olhe para o profeta que Deus constituiu sobre a tua vida. Tem muita gente olhando para mim e se perdendo aqui. Sacrifica dando grandes ofertas, sacrifica sendo fiel no dízimo, sacrifica orando até na oração da madrugada comigo, sacrifica jejuando, e tudo isso é válido, tem que fazer, quem está me entendendo? Mas se perde no obedecer. Faz tudo isso, mas não está fugindo da tentação. E aí onde ele está perdendo a benção. Como assim, meu pastor? É fiel no dízimo, é fiel na oferta, ora, jejuma, mas não está fugindo do pecado, está abraçado com ele. Você recebe a palavra do seu profeta? Hoje é noite de você fazer como José, correr do pecado. Você quer andar em vitória? Olha para o seu pastor, Deus tem vitória para você, mas é de carrada. Irmão. Eita, Espírito Santo. Jesus, ele é lindo. Você já viu, irmão, aqueles caminhão que chamam bitrem? Meu Deus, eu estou vendo um monte aqui. Que mistério é esse? Deixa ele desenrolar o mistério, irmão. Eu estou desenrolando um manto aqui. Jesus. E ele me mostra uma lona. A lona estando em cima. Meu Deus. A lona estando em cima da carga. Você pode ter acesso à carga? Você consegue ter acesso à carga? Deus manda você tirar a lona hoje. A lona está suja da viagem, de poeira, de lama. Ele está dizendo para mim que a lama é o pecado. Meu Deus, você tem que tirar hoje essa capa, você tem que tirar hoje essa lama. Você tem sacrificado, mas meu Deus está dizendo para mim e para você, essa palavra espadada primeiro é aqui, ó. Tá! Sacrifica e obedece. Por isso que o texto diz, mais vale obedecer. Ele não está dizendo que é errado sacrificar. Não. Ele não está dizendo que é errado sacrificar. Não é isso que está escrito. Está nem aqui, irmão. As pessoas começaram a mandar eu pregar sobre isso. Ele é lindo, é ou não é? Fala para quem está ao teu lado. A partir de hoje, eu vou começar a obedecer o papai em tudo. Diga assim, se tiver lama na minha vida, eu vou me lavar hoje com o sangue do Cordeiro. Tentação é aquilo que te atrai para o mal. Tentação é aquilo que te conduz ao pecado. Tentação é aquilo que te atrai ao pecado. E o pecado? O pecado nasce quando você começa a maquinar a tentação que veio. Quando é que o pecado nasce? Quando eu começo a planejar. Lembra do primeiro homem? Veio a tentação, se eu pegar ninguém sente falta, resolve meus problemas. E aí ele parou por aí. Lembra do primeiro exemplo? Lembra do primeiro exemplo? Então, o que é o pecado? É quando vem a tentação, e em vez de eu fugir, eu começo a planejar como executar meu pensamento. Aí começa o pecado. Agora, a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Mas deixa eu te mostrar uma informação importante sobre a tentação.
Tiago 1,13. Está escrito assim: quando alguém for o quê? Não, irmão, melhor isso aí, vai. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Agora guarda esse final: e a ninguém tenta. Ai não, tudo isso aqui é uma prova de Deus. Irmão, que eu já vi de crente, permita-me, eu sei que está gravando, mas não estou nem aí, safado, dizendo, não, tudo isso aqui foi um teste de Deus. Deus não pode ser tentado, e não tenta ninguém, meu amor. Diga assim comigo: Deus não pode ser tentado, e a tentação nunca virá do meu Deus. Aprendendo isso, voltemos para o texto base dessa noite, 1 Coríntios 10,13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Diga assim: nenhuma tentação é maior que o meu limite. Se veio, você dá conta, meu amor. Sabe aquela frase que tem uns crentes que podem dizer assim: foi mais forte do que eu. Ah, pastor, porque assim, quando eu vi. Nenhuma tentação é maior que o meu limite. Então pensa comigo, você é inteligente. Se nenhuma tentação é maior do que o meu limite, por que então a pessoa cai? Temos que pensar sobre isso hoje aqui. Posso falar? Com muito amor e carinho. Porque quis. Porque quis. Quando estão me entendendo, diga: eu estou, meu pastor. Queridos, nenhuma tentação é maior que o poder da nossa resistência dada por Deus. É a Bíblia que está dizendo: nenhuma tentação é maior do que a resistência que Deus te dá. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Observe comigo um texto de Provérbios 6,27. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar seus próprios pés? 29. Assim acontece com quem se envolve com uma mulher que não lhe pertence. O teu toque não ficará sem castigo. Há quem ensine nas igrejas evangélicas que um namorozinho com uma pegaçãozinha não é pecado. Pecado é ter a intimidade sexual. Há quem ensine isso. Infelizmente há muito falso profeta espalhado por Brasil afora. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que o texto de Salomão em Provérbios nos ensina, o que o texto nos mostra, que um toque em uma mulher que não me pertence, ou seja, que não sou casado com ela, é pecado. Quem está me entendendo? Portanto,
eu quero te dar rápido 4 dicas para você não cair na tentação. Quem não quer cair nunca na tentação? A tentação vem, agora não caia nela. Todo dia eu sou tentado. Quem é tentado todo dia? Agora eu vou te dar 4 dias para você não ser arrastado por ela. Primeira dica: admita verdadeiramente sua fraqueza. É aqui onde um bocado de gente já se perde. Acha que é um super herói. Diga assim para quem está ao teu lado: eu sou daqueles que admitem a sua fraqueza. Jesus, ele falou aos apóstolos em Mateus 26:41, a carne é fraca. Alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem. Porque o quê? Quem estava comigo domingo passado aqui? Quem estava comigo domingo passado em um dos cultos de celebração? Ou seja, andam com máscaras. Então, alguns não conseguem vencer as fraquezas. Alguns são seduzidos e arrastados pela tentação até o pecado, porque fingem que está tudo bem. Fingem que não existe a fraqueza, que não existe a tentação, que é forte o suficiente para vencê-la. Por isso que não tocam no assunto de tentação. Acham que são super-heróis espirituais. E aí no final acabam caindo, pecando. Portanto, primeira dica do seu pastor: admita suas fraquezas. Não é feio, não é errado. É o caminho para vencer a tentação. Admitir as fraquezas. Lá em casa, Dalila e eu, nós temos um acordo, cumplicidade, no bom sentido da palavra. Tudo a gente fala um para o outro. E se é tentação, meu amigo, fala logo, bota a mão na cabeça e ainda diz assim: amor, se tiver demônio pode expulsar. Bom, eu sei que tem alguns casais que estão me ouvindo que não atingiram essa maturidade, mas busquem em Deus tê-la. Eu sei que tem alguns casais me ouvindo que se você falar isso hoje, acaba o casamento. Dá um pau de briga, meu irmão, do tamanho do mundo. Mas busque em Deus, busque ajuda, busque bons conselhos para atingir essa maturidade. Quem está me entendendo, diga: eu estou, meu pastor. É um dos segredos para Dalila e eu andarmos santos. Fala tudo, não esconde nada. Quem está me entendendo, diga: eu estou. No meu celular, nesse tablet, tem um programinha. Se eu pelo menos tentar acessar um site pornográfico, ele joga na mesma hora o e-mail para a pastora e diz que eu tentei. Ele não deixa. Começa por aí. Eu posso querer, mas não acesso. Mas se por acaso vier a tentação e eu for seduzido por ela, aí ele denuncia para a pastora. Olha lá o bichãozão. Então, meu filho, faça de tudo. Fuja da tentação. E a primeira dica: admita, reconheça que você tem limitações. Você é ser humano, você não é super-herói. Tem limitações, peça ajuda. Sou fraco nessa área. Estou em processo nessa outra área. Me ajude, ore por mim. Quem está me entendendo? Segunda dica: não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem: não, pastor, porque a carne é fraca. A Bíblia até diz, pastor, isso. A carne é fraca, então não tem como vencê-la. Falam que tentam até e não conseguem. Como acabei de vos falar, ainda há pouco falei, é mais forte do que eu, pastor. De repente pequei, não sei como é que aconteceu isso, mas porque a carne é fraca, pastor. Queridos, essa é a forma negativa e incorreta. O que eu falei? Negativa e incorreta de interpretar essa orientação do próprio Cristo. Quando Jesus nos fala que a carne é fraca,
Ele está nos dizendo: tome cuidado com ela. Ande sempre no Espírito, não queira papo com a carne. Não confie nela. Deixa eu correr, meu tempo acabou. Dica 3. A vitória contra a tentação é uma parceria entre Deus e você. Diga: para vencer a tentação, tem que ter uma parceria com o Papai do Céu. Diga assim: sozinho eu não dou conta. Melhora: sozinho eu não dou conta. Aqueles que acham, que pensam que conseguem vencer a tentação somente sozinhos, estão completamente errados. Como você acha que vai dar conta de vencer uma tentação pelas suas próprias forças? Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, para você não entrar em tentação, você tem que fazer duas coisas. Qual é a primeira? Não, melhora. Depois. Então, segundo a Bíblia, pela ordem, o que é que você tem que buscar em primeiro lugar? Ser uma pessoa o quê? Vigilante. Tem muito crente orando, mas não está vigiando. É o sacrifício sem a obediência. Diga assim: vigiai. Ou seja, faça a sua parte. Tome uma atitude. Se a tentação está lá no trabalho, larga esse trabalho e procura outro. Pastor, ou arranca o olho, meu irmão, ou vai entrar no céu. Não vai entrar de jeito nenhum. Vai entrar no inferno com o corpo todo. Quem está me entendendo? Prefira entrar no céu sem esse olho. O que significa isso? É arrancar literalmente o olho, meu pastor? Não, é tomar atitudes drásticas, se necessário for, para você viver uma vida pura, santa, para ir morar no céu. Se não consegue controlar a internet, meu amor, cancela a internet, cancela os dados do telefone, fica sem celular. Se o celular te domina, se a internet te domina, fica sem celular, vende o computador. Ou você leva a sério, irmão, ou a tentação vai te arrastar para o pecado. Quantos estão me entendendo? Diga: eu estou, meu pastor. Então ele não manda orar primeiro, ele manda vigiar primeiro. O que significa? Fazer a sua parte primeiro. Tem muito crente: Deus, por favor, me purifica. Deus, por favor, me santifica. Santifica meus olhos, mas ele não está vigiando. Quem está se vendo aqui? Irmão, por isso você precisa de um profeta sobre a tua vida para te dar destino. Vocês estão me entendendo? Hoje eu estou te dando destino. Tem muita gente que ora: Deus me ajuda, e não é errado isso. Deus, eu quero ser santo. Pai, eu não quero mais esse pecado. Mas você tem que vigiar também, meu amor. Tem que correr da tentação, tem que fugir da tentação, tem que tomar uma atitude. Mude os hábitos que te seduzem, que te levam à tentação. Amizades, internet. Avalie o que está te levando a pecar e tome uma atitude hoje. Deixa eu encerrar que meu tempo acabou. Dica 4. Não desista se por acaso você já perdeu uma batalha. Fala para quem está ao teu lado: você não é daqueles que desistem fácil. Há muito tempo atrás eu ouvi de uma pessoa. Ela chegou para mim, para a pastora, muito tempo atrás, isso tem uns 10 anos. Ela chegou para mim, para a pastora, na nossa casa, chorando muito, e falou assim: pastor, é porque eu caí, e aí eu até chorei, me arrependi, mas depois eu pensei: já caí mesmo. E aí ela mergulhou no pecado. Então essa é a minha última dica para você.
Não desista. Se por acaso você perdeu uma batalha, você perdeu a batalha, mas a guerra não. Hoje Deus se revelou aqui na hora da oração como o Deus da guerra. Algumas pessoas têm recaídas diante das suas fraquezas. Talvez por um descuido ou por algum outro motivo. Meu filho, minha filha, escute seu pastor. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não hesite em comparecer diante do teu Pai Celestial e buscar o perdão dele, e se levantar e começar de onde você caiu. Nós lemos domingo, eu vou reler novamente 1 de João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ei, escuta, Deus está vendo o teu empenho, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo o quanto você luta para andar em santidade. Então peça perdão se por acaso nessa batalha você caiu. Levante a cabeça e entre novamente na guerra. Entre novamente na guerra. Todavia, entre novamente na guerra com a experiência do que te levou a cair. Com a experiência do que te levou a cair. Você acha porque eu tenho um programa que impede de entrar em sites pornográficos no meu celular? Aprendi com as experiências que um dia me levaram a cair, não. Sou burro, nem besta, nem abestado, nem quero cair de novo. Você me entendeu? Diga, entendi, meu pastor. Agora, eu vou encerrar te mostrando o que me levou a pregar esse tema. Lucas 10:19 está escrito que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Agora, em 1 Coríntios 6:18 está escrito: fujam da imoralidade sexual. Perceba que o nosso Deus nos manda enfrentar o inimigo. Sim ou não? Ele manda. Eu dei autoridade para você para pisar o inimigo. Não recua diante dele, não. A autoridade que está em você é maior que o poder dele. Quantos estão entendendo isso? Diga, estou, meu pastor. Agora, quando se trata de tentação, quando se trata de tentação carnais, Deus não fala para você enfrentar, Deus fala para você fugir. Se você não aprendeu nada do que eu preguei, aprenda isso aqui, e eu vou ser o pastor mais feliz dessa noite. Quando se trata do adversário, Deus manda você encarar ele. Pode encarar sem medo. A autoridade que está em você é maior que o poder dele. Agora Deus também está dizendo, quando se trata de tentação, não encare, corra. Corra. Não pense que você vai dar conta. Não pense que nada vai acontecer. Não pense, nessa área eu não tenho fraqueza. Fuja de qualquer tipo de tentação. O diabo, a gente o enfrenta em o nome de Jesus. Mas o desejo da carne, a tentação, a gente corre.